Tá bom. Não culpa, papai, não culpa. Tá bom, não derrubo. A Mini tá pronta pra gravação. Isso. E você, Carolina, já tá pronta? Eu tô pronta pra gravação. Olá, pessoal! Olá! A gente tá de volta com o Cuca de Pai, Cachola de Mãe. Agora em vídeo. O meu bem. Ai, Olha só quem está aqui hoje, ó. Tá lotado o negócio aqui, olha. Que a noite maravilha. hoje é só gente bacana. Quer dizer, eu sou suspeita porque os meus convidados são incríveis. A Carol, que é a convidada master de toda noite, Carolina Salles, Elan Lima, Carolina Melli, meu amor. E eles têm conta aí, o blog, site, canal. Ele já foi um blog, aí a gente desistiu de escrever. Daí virou um canal no YouTube, o Cuca de Pai, Cachola de Mãe, que a gente fala sobre a criação dos filhos. A gente compartilha nossas experiências sobre a criação das crianças, né? Então hoje a gente tem muitos lugares para se inspirar. É verdade, Carol... mas antes deixa eu só dar uma boa noite geral para todo mundo aqui no nosso canal aqui do Canta e Conta. O Elton tá aí já. Boa noite! Então tá bom, ó. E eu quero dizer que hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15? Hoje é 15. 15 de dezembro. A gente já está se aproximando muito rapidamente do final do ano. E o Canta e Conta esse ano, puxa vida, a gente falou de tanta coisa legal, de tantos assuntos pertinentes, tantos assuntos que a Carolina aqui nos ajudou a resolver de uma forma tão bonita e tudo. E hoje, sabe qual é o tema? Hoje o tema... Bom, a Tânia já falou, estamos aqui com esse casal maravilhoso, que é o Elan Lima e a Carol Melli. E o tema é para falar justamente dessa divisão de tarefas, né? Ou se ela existe, ou se não existe, ou se é uma coisa que a gente inventa, que a gente coloca na nossa cabeça, que não tem que ter divisão, enfim, vamos conversar sobre isso. Mas é importante, porque hoje eu não estou sozinho aqui como pai, tem outro pai aqui. É coisa nova, viu, Elan, que as mulheres dominam por aqui. Vamos tentar falar alguma coisa. Exatamente. Alguém falou que o áudio tá com reverb. Se alguém mais sacou isso ou tá sentindo isso, por favor, nos avise. Colocar aqui que a gente tá cheio de tecnologias novas. Vamos ver, né? Se funciona ou se atrapalha. Mas como é que é esse reverb? Deixa eu ver se eu ligo aqui só para... Priscila, um beijo! Coisa fofa. Nossa, eles é fãzaça do Elan. Foram até lá em Goiás. Goiânia assistir. Goiânia. Não, ela é de lá, né? A Priscila. Foi lá assistir. Tá em cartaz ainda? A gente tava viajando com caros ouvintes, né? Terminou? Agora acabou. Acabamos aqui em São Paulo, lá no MASP, que foi sensacional. Ai, que delícia. Que legal. Hoje a gente pode começar a falar enquanto você arruma o reverb? Pode. A Bia Madureira também falou que tá com reverb. É isso, Bia? Vai, nos ajude. E a Rúbia já fez um comment aqui em cima do que o Já falou sobre... O melhor é dividir. O melhor é dividir, se é uma viagem ou não, uma ilusão ou não, foi isso que você falou, né, Já? Isso, O melhor é dividir. Pra não ficar sobrecarregada, né? Como é que vocês veem isso? Porque a gente vem de uma cultura
não sei se é machista a palavra, mas que a divisão é tipo 98% da mulher, 2% do homem, no geral, né? Elton, me desculpe. Já também, não tô, né? Mas é uma prática que a gente vem assimilando de gerações, e como um país muitas vezes em desenvolvimento, isso é mais existente ainda, né? Da mulher ficar cuidando da casa, na maioria das vezes, dos filhos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para os Estados Unidos. Minha irmã estava morando lá e ela estava numa família que a mãe trabalhava e o pai não. Eu achei, e o pai cuidava das crianças, achei muito inovador, muito louco, muito diferente. Hoje em dia a gente até vê, né? Mas, ou que compartilhe ou que aconteça isso. Mas há 20 anos atrás, eu achei uma loucura. E para eles já... né, é um país mais desenvolvido, a chance é que a mãe ganha mais, então vai lá, eu fico. E isso pode, né, se alternar depois. E vocês dividem bastante as coisas, né? A gente divide muito, né? Quase que o tempo todo, assim. Eu vejo isso como super natural. Na verdade, eu costumo dizer, e até no nosso canal, eu falo direto que uma das coisas que eu já tinha resolvido para mim na adolescência é que eu seria pai. Então, para mim, hoje em dia, cuidar e estar presente com os filhos é um prazer enorme, assim. Eu faço questão disso. Né? Até eu falei para a Carol há um tempo atrás que quando eu estava justamente em cartaz, quando eu estava gravando a novela, às vezes tinha horário que eu via que ia acabar a novela, ali de gravação tipo 6 da tarde, mais ou menos. Então, ao invés de eu ficar lá batendo papo e tomar um lanche, alguma coisa assim, não, eu saía correndo logo para chegar em casa, para poder ficar, porque eu sabia que ela tinha ficado o dia inteiro com as crianças, e esse horáriozinho é o rush, né, que é a hora de banho, e aí botar para dormir e tal. Então, ao invés de eu ficar lá tranquilão, eu acelerava para chegar em casa e eu poder aproveitar um pouquinho daquele momento com a minha filha, de dar banho e tal, e óbvio, aliviar a barra dela, né? E a gente sempre procura fazer esse mix, assim, e não só na questão de criação do filho, mas no geral da casa, assim. De que quando eu fico mais com as crianças, ela cuida das coisas da casa, então. Ou então ao contrário. Atualmente a gente está mais nisso, mais nos filhos mesmo, né? Dividindo ali. De verdade a casa... porque tem uma coisa assim... Estão muito pequenos, né? A Aimee tá com... 2 e 8. É muito pequenininha. Muito. E o Ben tá com 2,5. É exigência, né, full time. E daí, assim, e tem uma coisa que a gente faz um entendimento assim, o que pra mim é fácil, e eu faço, o que pra ele é fácil. Então, por exemplo, ter essa parte de computador, de internet, que hoje demanda um monte, eu não sei nada. Então ele faz, e leva um tempo, né? E as coisas da casa que pra mim funcionam no automático, eu já sei. Então, né? A gente divide assim. Mas a coisa com os dois, mesmo quando era só a Aimee, a gente dividia bem. Ele chega, senta senta e brinca pra caramba, enquanto eu tô agitando outra coisa, sabe? E assim vai. Carol, você sempre propõe, né, formas da gente chegar numa possibilidade, às vezes, de dividir, de ficar harmônica uma relação. E eles estão fazendo um relato, a gente vai ficar perguntando. Eu já queria, justamente, acho que... Bom, faz a sua pergunta. Não, vai frente, vamos perguntar. Como foi feito isso, né? Porque quando a gente... eu já tive a oportunidade de estar com a Carol, e é muito natural mesmo, né? E como em algum momento, né? Porque o que acontece é que, às vezes, chega pra gente um relato da mãe, eu tô sobrecarregada, eu tô fazendo isso, né? Enfim. E a primeira pergunta que eu faço é, e você sinalizou isso pro parceiro? Você conversou com ele? Você disse isso pra ele? Né, você o comunicou? Ele já sabe, né? Agora, com vocês, e acho que essa é uma orientação, né? Quando tá se sentindo sobrecarregada, porque tem uma questão que é só a mãe tem o peito, né? Agora, é só isso. O restante, muito... o homem pode fazer, né? Tem essa questão é exclusivamente da mãe na hora da amamentação. Mas depois, conforme vai crescendo, tudo pode ser dividido. Agora, vocês em algum momento sentaram para fazer essa divisão? Isso aconteceu naturalmente? Como é que foi? Então, de verdade, eu acho que no início não, né? Mas tiveram alguns momentos em que eu me sentia sobrecarregada, e daí eu falava para ele. Mas aí é tão maluco, né? Porque até eu conseguir falar... eu passava por um processo, às vezes eu ficava com raiva, não sei o que, e depois
falava, porra, o que eu Nem tô falei. vivendo? Não falei. Porque a Daí- mulher geralmente quer que Isso isso seja percebido. É. E o Muito. foco do homem é muito diferente da mulher, Sim. né? A gente é 360 e o Exato. homem é mais Sistêmico. focado. Então, às vezes, não tá observando É. o tamanho do, né, da Da angústia, do história, cansaço e tal. É exatamente isso, ele não percebe e vocês fizeram uma coisa fantástica, porque a mulher espera isso. Total. Né? E É. assim, né, se você esperar, certamente vai se frustrar, mas talvez... Então, o que você pode fazer ali de diferente? Talvez uma coisa muito simples, que é falar mesmo. Uhum. Né? E a diferença é que o Elan é muito bom aluno, sabe, gente? Vejam, aluno! O que você ensinou? Faxinas, Brincadeira, tem uma amiga que fala assim. É que na real eu falo pra ele, ele na hora já se liga e fala, tá, e como é que eu posso te ajudar então, pra você não ficar sobrecarregado? E a coisa já funciona meio que no automático. Então não tem esse, sabe? Essa manivela que Essa precisa manivela, rodada, e ele ou esse curte, cuidado né? pra falar e tal. Ele curte brincar, ele curte sentar no chão, talvez ele curta mais do que eu até. Eu acho Então que é muito legal. Eu acho que um ponto interessante que a gente tem, inclusive a gente fala também muito isso, é que nós dois conversamos muito sobre tudo. Então não tem muita crise, assim. Se tem alguma coisa que está incomodando os dois, sei lá, leva 2, 3 dias, mas no quarto a gente vai falar, entendeu? Não vai ficar um elefante no meio da relação e tal. Então isso é uma coisa muito bacana. A mulher, ela já tem uma coisa natural, e justamente essa questão também de ter que amamentar, então já tem uma demanda muito grande mesmo da mulher. E se o homem não estiver atento para prestar atenção na mulher e na dinâmica da casa, provavelmente ele vai deixar de lado isso e vai ficar pro trabalho, ou vai ficar na dele ali assistindo seriado ou filme e tal, porque a mulher já tem esse instinto também de ir, de fazer, de colocar e justamente de programar e lá e tal. Até uma coisa que a gente sempre fala também, que assim, homem pensa diferente de mulher. Então não adianta querer que o pai pense igual a mãe, assim, mas porque eu penso nisso, porque eu já me programo, você tem que fazer. Não tem que fazer. Né? A gente sempre fala isso, porque o homem pensa no agora, ele pensa no que vai acontecer daqui 5 minutos, ou então no que era para ter acontecido, então agora eu vou resolver, né? E a gente fala muito disso. Então, como a gente conversa bastante, às vezes ela fala, Elan, vamos lá, você precisa me ajudar aí que você tá ficando um pouco... Opa, então tá bom, então eu vou. Né? Porque naturalmente a gente acaba mesmo desviando um pouco. Por exemplo, agora na gravidez do Bento, eu fiquei muito preocupado com essa questão financeira e como é que eu vou, né, gerir ali essa família e tudo mais. A Carol já ia ter que ficar um tempo sem trabalhar nos últimos meses, depois do parto, então como é que vai ser isso? Então eu fiquei totalmente voltado para o trabalho, aí eu estava começando a investir em bolsa, aí comecei a ficar estudando até mais tarde, aí eu não tinha tempo de falar com ela, de nada, né, amor? Aí chegou um momento que ela falou, Elan, você não tá me dando atenção, eu tô ficando de lado, né? Opa, então peraí. Aí respirei, Poder falar voltei. é uma bênção, né? Poder conversar. Porque a gente parte do princípio que os dois estão aprendendo, né? Ter filho é uma oportunidade de você aprender, de você crescer. Então, acho que na relação isso é um tempero maravilhoso para você poder justamente ter essa troca com o parceiro. Porque é isso, né? Isso. Não dá para falar eu sou assim, você é assado e aí então a gente vai brigando até o final. Não. Vamos... Carol, até falando nisso, tem uma pesquisa, não sei nem quem fez e tal, depois eu posso até buscar e se você souber me ajudar, vocês, que muitos casais se separam nesse comecinho. Não duvido. Né, de bebê, porque é caótico. É ótimo. Né? É Dá até um calor. E porque tem uma... Porque é difícil chegar nesse acordo. É muito difícil, ainda porque tem uma outra questão, que é a seguinte, a mulher, muitas vezes, ela, e isso eu já presenciei, né, atendendo várias mulheres que acabaram de ter bebê, de confiar pouco nos cuidados, porque tem um senso de proteção tão grande que ela confia, quer controlar tudo. Então, assim, ela até poderia dividir, mas ela quer fazer. Então, assim, do jeito dela. Do jeito dela. Então, aí o que acontece? Justamente, ela vai ocupar muito mais espaço, o espaço para ele entrar naquela relação vai ser muito menor. Agora, o espaço para a relação entre os dois também o espaço fica muito comprometido. E aí, é claro, exatamente a lacuna que existe
para crise conjugal, né? Porque a mulher fica muito voltada, de fato, tem um bebê ali que precisa de cuidados o tempo todo. Agora, se ela ocupa todo o espaço, não confia a ele, porque ele não vai fazer igual a ela, não vai. Mas isso não significa que vai fazer ruim, não significa que não vai ser bom, não significa que o bebê vai, né? Não vai acontecer nada. Ô, já, faz aí o pronunciamento da pasta de dente, vai? Como é que é isso? Pronunciamento da pasta de dente. Eu vou... Ele tem que compartilhar de uma maneira divertida. Vai lá. Bom, primeiro eu queria saber se o áudio melhorou. Porque Aqui eu tô disseram aqui... que sim, ó. A Gabriela Tô aqui disse que tá apanhando ótimo com e o áudio. Elton também. Então tá 100% agora. Então, se está 100%, tá massa. Olha só, essa história da pasta de dente, eu vou confessar que não foi só culpa minha, não, viu? Não. Não Ninguém tá foi. botando culpa, a gente quer rir. Já passou. É o seguinte, quando a Isabela tinha lá, o quê, 1 ano e pouquinho? Menos? Menos. Tinha Não uns. tinha um. Eu tinha quase um, porque foi no Quase casamento da Sofia. É. Aí, assim, a gente tinha ido para um casamento de queridos amigos nossos, um casal lindo também, o Ângelo Paes Leme e a Sofia. E aí, a gente estava lá na pousada e a Tânia, acho que estava tomando banho, ela falou assim, já, troca a Isabela para mim, por favor, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom. Aí, pô, fui trocar a Isa. Aí tava trocando a Isabela. Aí, pô, tava tudo certinho e tal, um lencinho, tudo bonitinho. Aí tudo bem. Quando eu fui fechar a fralda, eu passei lá o cremezinho e tal, beleza. Quando eu fechei a fralda, eu falei assim, pô, será que é só uma novidade, um creme Refrescante? Refrescante, com cheiro de menta? Aí eu falei assim, não é possível que isso seja o que mais parecia um cremezinho. Aí eu falei assim, Acho que você fechou e tudo bem, né? fechei tudo. Fechou a fralda? Fechei a fralda e tudo. Só que foi logo depois que eu fechei a fralda que eu senti o cheiro de menta, assim. Aí eu falei assim, tá, esse creme aqui pra passar no bebê tem menta? Eu falei assim, não, tem menta não. Eu disse, não, porque tá aqui do lado, tá onde ficava sempre o creme, entendeu? Por isso que eu também me enganei. Mas eu acabei passando pasta de dente. Ainda bem que ela não gritou, né? Nossa, mãe. E aí, qual era do Brasil? Mas essas coisas, né, podem acontecer. E ok, e assim, a mãe poderia ter cometido um engano, né? Porque, sim. ok, foi o pai, talvez. Mas se existe já ali uma desconfiança de que ele vai fazer alguma coisa, e se acontece uma coisa dessa? O que eu também já observei, né? A mulher tem uma reação de reprimir, né? E de desvalorizar e de desqualificar aquilo que o homem fez. Claro que a vontade até dele em participar vai ser muito menor. Sim. E não só a vontade, mas a segurança mesmo. Quanto ele vai se sentir seguro para fazer alguma coisa da próxima vez. Se cada vez que ele faz tem uma... Dá um erro. Dá um erro e aí... Ou não dá, né? Mas A pessoa a questão não é considera. isso, a questão nem é dar o erro, a questão é a reação mesmo, né? Da mãe, enfim. E eu entendo que para a mulher deve ser um desafio, porque, né, a gente Tem sabe que ter um que é desapego, né? Isso. Tem que ter um desapego, a maneira de fazer, né? Exatamente. Um desprendimento É. e de topar o jeito do outro, né? Que simplesmente é diferente. Nem pior, nem melhor, diferente. Que vai ter um resultado diferente, que talvez o resultado final saia. Nossa, se fosse você ia sair perfeito, mas ele vai sair perfeito ao jeito dele, né? Não é um perfeito diferente. Sabe que com a gente, no começo, foi até engraçado, porque assim, eu sempre fui muito presente na criação dos meus sobrinhos, que eu tenho 3. E aí, então eu já trocava a fralda, eu já sabia fazer as coisas e tal, já tinha mais habilidade. E a Carol, não, né? E aí quando começou, eu ficava cobrando dela, não, amor, mas não é Na assim. primeira semana. A bebê tinha acabado de nascer. Mas você não sabe fazer isso? Não, mas não é isso que faz agora. Aí ela começou a ficar pé da vida, né? Aí ela falou, Elan, se você sabe fazer, tudo bem, faz aí, mas deixa eu fazer do meu jeito. Aí a gente também teve uma outra conversa e ela falou, pô, você já sabe, né? Então agora me deixa aprender. Ou então vem e me ensina, tranquilo, mas não cobrando como se eu já tivesse que saber fazer, né? Não vem com manual. Exatamente, não vem. Agora hoje já é o contrário. Agora ele vem e fala, não, mas não é assim, não é? Ela fala, amor, eu que tô fazendo.
Ah, tá bom, desculpa. Mas, ó, Ah, mas tem que botar eu fui trocar na uma mesa, fralda senão- do meu sobrinho, depois de, né, alguns anos sem trocar. Eu demorei tanto. Demorou? Nossa, e a Bia, não, faz vezes. Eu falei, nossa, você perde, porque quando você tá ali, você vai no banco do carro, no seu colo, você vai lá. Exato, exato, no colo É aqui, tão né? prático. É. Depois eu falei, nossa, 15 horas, daqui a pouco ele vai me dar um chute. Me liberta dessa troca, né? Aliás, esse é um bom teste, né? Quem quiser ter filho, gente, vai trocando o sobrinho, vai participando ali do filho do amigo, porque você vai aprendendo tudo. Ó, a Bia tá pedindo pra você cantar aqui já. Acho que você tem que Bom, participar aí da sua participação, além de técnica. canta e conta. Hoje eu tô aqui todo atrapalhado com equipamento novo, tá vendo? Fui inventar coisa nova. Mas tá Mais ótimo. equipamento. Estão dizendo que o seu que tá com reverb O agora. meu tá com reverb, né? Mas depois eu acho que ele falou que. Não sei, não. Ainda tá ruim? Ainda Os tá ruim. demais. Acho que. Os mais são ótimos. Porque agora, bom, eu vou ter que ver isso depois. Então. Canta, Thaís Cristina, agora Canta tá aí, pedindo. canta. Então vocês estavam falando de que não vem com manual? Ah, eu adoro essa música. Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? Pros pais de primeira viagem, é tudo a maior novidade. Como é que dá o peito? Será que seguro direito? A gente pega o jeito com a maior felicidade. Cada dia é mais legal, mesmo que não haja manual. O coração é tão esperto, se ele diz, então tá certo. Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? Não pense que é tão complicado, só é preciso amor e cuidado. Se o carinho é bem feito, então está tudo perfeito. A gente pega o jeito de um jeito apaixonado. Cada dia é mais legal, mesmo que não haja manual. A natureza é tão esperta, é só seguir que a gente acerta. Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca a fralda e como faz se soluçar? É isso aí. Me lembra tanto da peça, da primeira. Que era demais. Era demais. É. Mas essa agora tá tão demais também. E por sinal, a gente vai ficar em cartaz no Teatro do Shopping Morumbi em fevereiro. Ah, vai. Do lado de casa. Do lado de casa. E aí vê que vai se divertir Vai horrores, mesmo. porque pra idade Mas dela... tem a ver com aquele show que eu vi na Tem. Paulista Rock Maior. É isso Então, ou a não? gente vai fazer lá em fevereiro, provavelmente com um músico só. A gente estava fazendo com a banda toda, mas em cartaz hoje em dia não dá. A gente Entendi. teve que reduzir. Mas é É esse que você lindo, viu. né? Só que no teatro tem demais. as luzes e tal, né? Fica com cara de... É, eu Você te viu falei, lá né? Eu dentro. fiquei muito feliz quando eu vi. É. O primeiro eu já tinha amado, mas aí o segundo, como aí eu já era mãe, aí faz sentido algumas outras coisas. E é demais. É fofo. Muito bom, vocês dois. É. Ô, Carol, agora, nessa divisão que eu acho que tem muita coisa que a gente estabelece assim como sendo uma divisão, mas sinceramente eu acho que não tem que ter essa divisão, sabe? Existem famílias que ainda tem essa coisa mais assim, não, porque o homem... isso está mudando muito, graças a Deus. Mas ainda você deve também ver isso no seu consultório, de famílias que chegam com esse negócio, não, mas porque eu sou o provedor, eu tenho que correr para botar
a comida na mesa e não sei o que, e eu não tenho muito tempo, e a mulher também, obviamente, deve reclamar muito disso e tal, mas muitas mulheres também se colocam nessa posição de tipo, olha, eu tenho que cuidar dos filhos, você vai ganhar o mundo Ganhar aí. grana, Sim. né? Ainda tem muito dessa configuração familiar. Muito, muito. Eu costumo dizer, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu digo, não tem o certo e o errado, tem o que funciona. Ok, se para uma família isso fica funcional, ok. A questão é quando isso acontece, mas existe um desconforto, né, gostaria que fosse de um outro jeito, aí fica complexo, né? Agora, se uma família que seja o homem ou a mulher, um dos dois sai, né, vai, sei lá, para o mercado de trabalho, o outro fica em casa cuidando dos filhos, isso tá ok para o casal? Tá ok, né? Agora... tem vezes que os dois trabalham e, né, e chega Eu me lembro também, criança, muito, que minha mãe era de uma, sei lá, sua mãe também, a sua também, né, Carol? Vocês falam que elas trabalhavam muito, mas não era tão comum. Tinha menos mulheres que trabalhavam, tipo, full time. E meu pai também. Mas você fala, cara, onde ela achava a hora? Porque era aquela 1 hora do almoço, 1 hora, 6 da tarde, e às 11 da noite, que tinha, de 3. e dava conta de tudo. Então, fica essa sensação da Mulher Maravilha, né? E que depois isso tem algum ponto no seu corpo, em coisas que se abdica, no geral, de milhões. Mas, assim, algum fenômeno que você não tem tempo para você, se isso é feito, né, de uma maneira desequilibrada. O que eu observo é que, às vezes, a mulher, ela se orgulha de dar conta de muitas coisas. Isso é muito comum, né? Ela se orgulha, mas em algum momento isso fere. Em algum momento ela percebe que tá faltando um espaço, um tempo para ela. Então, no primeiro momento, não sei nem se só no primeiro momento, mas existe um orgulho, eu dou conta, eu consigo fazer, eu sou a Mulher Maravilha, que eu trabalho, que eu dou conta, enfim. Só que daí vai ficando um desconforto, que talvez até um certo ponto isso tá lindo, tá fantástico, tá encaixado, mas aí então o sistema familiar vai se organizando em função disso. Então, já que você é Mulher Maravilha, menos precisa de mim. Então aí o sistema vai, né? Então eu vou assistir o seriado, porque ela dá conta, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, e aí vem uma raiva, né? Como assim? Ele tá assistindo, sei lá, X, né? Foi pro futebol, tá fazendo qualquer coisa, e eu tô aqui fazendo. Agora, muitas vezes a mulher iniciou esse movimento quando ela foi assumindo muitas coisas, sem pedir ajuda, e até com um certo orgulho. Então, né, para que será que a gente acredita que precisa ser tudo isso? Né? Porque o que acontece no universo feminino, no imaginário feminino, que ainda a gente vive, isso é muito comum nos dias de hoje mesmo, que a mulher vai para o mercado de trabalho e acredita que ela vai dar conta também de um monte de coisa, e sobrecarrega, né? A gente tem, e aí depois de um tempo é muito comum, eu já ouvi várias mulheres dizendo assim, bendita mulher que queimou o sutiã, bendita mulher que queimou o sutiã, por que ela fez isso? Mas a questão é o quanto nós colaboramos também para pra gente também, claro, não é só a gente, acho que é um conjunto, é cultural, enfim, mas a gente tem uma coisa também de querer dar conta, de mas saber. Isso é até um termômetro tão importante, né, da gente se auto-observar, porque, não sei, assim, na minha experiência, toda vez que eu me senti Mulher Maravilha, em curto espaço de tempo, eu me senti muito fraca. Então, quando eu me sinto incrível, tipo, vou pro Rio, volto, gravo novela, dou conta das minhas filhas, mudo de casa e trabalho grávida, e elas têm 3 meses e eu tô lá já trabalhando. Em algum lugar, porque aí você fala, não dá pra ir num extremo tão gigante do corpo. Só que isso com o tempo eu fui percebendo. Porque muitas vezes de falar, meu Deus, como eu dou conta de tanta coisa. E passa em justo o espaço, você se sente, ou vem um rebote, você fica muito doente, ou um período de melancolia, ou de exaustão num grau que você fala, gente, que cansaço, de onde vem? Né? Alguma coisa... Mas aponta. Pode falar. Sabe que isso que eu já falou, dessa configuração que ainda acontece, a gente fez um vídeo falando sobre isso, que assim, pra gente, essa coisa da divisão talvez seja mais tranquila, porque
os dois não têm, como vocês, a gente também não tem emprego fixo. Então tem uma flexibilidade de horário. Então a gente consegue fazer esse jogo. Mas ainda assim a rotina, sem rotina, a rotina, né? Enfim, alguma rotina. Essa é a rotina. Isso. E aí, por exemplo, agora que são os dois, porque quando enfim, depois que você tem o segundo filho, você fala, ai, ter um era muito fácil. Né? Era muito fácil, não sei nem o que eu fazer com o meu tempo. E daí, por exemplo, ele agora com os dois, que aí o jogo é pauleira, né? Sem babá. E daí o Elan, por exemplo, teve que viajar direto aí esses finais de semana, né? Esse início ele viajou pra caramba. Daí eu falei, beleza, você vai viajar, você vai trabalhar, óbvio, tá tudo certo. Mas então com a grana que você vai ganhar, a gente vai pagar uma pessoa pra ficar comigo aqui pra me ajudar. Porque se eu tiver que ficar 3 dias full time com os dois, falei, a hora que você chegar, eu te dou uma paulada. Não encontro ninguém. Te mordo. Então... Não, porque dar de mamar com a Emê com 2 anos e sozinha é muito difícil. Aí entra essa parada da Mulher Maravilha, que a gente até falou sobre isso Carol também. tem bastante disso. Eu amo, adoro, né? Eu tô dando de mamar no peito, tô dando comida e ainda consigo responder no telefone. Não, e falar com orgulho que faz isso. Eu acho que eu consigo feliz. responder no telefone. Olha o que eu consigo fazer. Mas aí depois, a hora que chega, eu tô assim, pô, você chegou, sabe? Sei lá, atrasou o voo, sei lá, qualquer coisa, fico puta, né? Eu tô puta, tô cansado pra caramba, né? Legal, você bate no peito, mas não tem graça nenhuma. E vira e mexe, eu preciso falar pra ela, falar, amor, você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo? Você não pode deixar o Bento ali, ele vai resmungar? Paciência, ele vai resmungar, você vai e resolve aquela coisa, depois você vai e faz o outro, não precisa fazer os 3 ao mesmo tempo, porque o Bento não pode chorar. Aí você descobre que ela consegue fazer 4 ao mesmo tempo, que além disso ela ainda te dá uma exato. Te dá um esporro ainda, só 4 coisas. Mas ó, a Andréia Oliveira fala uma coisa muito legal, que ela fala que acredito que mulheres são educadas a se exaurir nas tarefas e buscar a perfeição ou ela é inferior. Tem algum lugar do nosso inconsciente, não sei se isso é cultural, que tem uma autocobrança de dar conta de tudo, e aí tem que ver o quanto você fica identificado nisso ou não, né? Exatamente. Mas eu acho também, Tânia, que tem um lado que é uma configuração social que vem já desde pequenininho, e não só para as mulheres. É isso que eu ia colocar dos homens. Porque sabe que tem um negócio muito interessante, eu queria que a gente visse um pedacinho só, que assim, a Larissa, que até está participando com a gente, um beijo para você, viu, Larissa? A Larissa, ela colocou um vídeo, ela compartilhou inclusive aqui na nossa página, dizendo, ela é mãe de menino, e ela fez um desabafo tão interessante falando. Quero ver. Vamos ver se eu consigo botar para vocês ouvirem aqui também, ó, porque vou botar um trechinho para vocês ouvirem que é muito interessante o que ela fala, quer ver? Para depois a gente também poder comentar, olha só. Espera aí, vou botar aqui, atenção, pronto. Foi? Não. Agora vai. Não, peraí, agora vai. Pera. Ó, a gente tá todo mundo olhando no celular, mas não é pra ver o WhatsApp, tá? É pra ver as mensagens. Ver o que vocês mandam, porque fica os 4 malucos aqui no meio do programa, é pra ler. Olha só, vamos ver se a gente consegue ouvir um pouco. Eu não costumo gravar vídeo, escrever opiniões pessoais em mídia social. Será que vocês estão ouvindo? Claramente eu faço isso. Estão ouvindo, gente? Polêmicas, deixa eu ver se estão ouvindo. Peraí, deixa eu só. Sim, colocaram um sim aqui. Sim, estão ouvindo. Então, porque eu pus agora no volume. Mas tem uma situação que tem me incomodado bastante como mãe de menino. Vou pôr aqui pra gente ouvir. Eu achei que só o vídeo poderia Mas eu acho que não serve pra eles, né? alguns exemplos do que eu tenho vivenciado. Muita gente vai, talvez já tenha passado por isso, vai concordar comigo, mães de meninos. Outras pessoas podem se identificar ou podem não concordar com a minha opinião. Mas eu achei importante trazer isso, porque isso tem me saltado aos olhos nos últimos meses. Eu vim de uma família feminina no sentido de sermos em 3 irmãs, uma sobrinha. Sempre convivi com mulheres, desde pequena tive pouco contato com meninos. E agora, sendo mãe de menina, minha realidade mudou totalmente. Eu sempre defendi que a mulher nunca tinha espaço na sociedade, não tinha direitos. De alguma forma, sempre há uma desvalorização, uma exposição do lado feminino, o que só as mulheres sabem,
o que é muitas vezes andar na rua e ficar com medo e se sentir exposta por algum motivo no meu colo, mas por algum motivo ele manda tchau e manda beijo para a moça, para assistente do Papai Noel. Lógico, a fila toda fala: ah, você é esperto, você sabe o que é bom. Papai Noel você não quer ter colo não e não quer fazer tchau e mandar beijo, mas pra moça você quer, né? Esse sabe o que é bom. Eu vou numa loja comprar uma escova de cabelo pro meu filho. As vendedoras se assustam quando eu peço pra ele escolher qual ele quer. Ele escolhe rosa e eu levo rosa. Escova de cabelo pro meu filho? Assim. As vendedoras se assustam quando eu peço pra ele escolher qual ele quer. Ele escolhe rosa e eu levo rosa. Escova de cabelo pro meu filho? Vou comprar um brinquedo. Bom, enfim, só um trechinho que depois quem quiser pode ouvir na página aqui que ela compartilhou. Basicamente ela fala dessas situações onde as pessoas já colocam para o filho dela uma forma, né? De tipo, puxa vida, o seu filho não pode ter a escova rosa, ou o seu filho, que legal que ele não quer sentar no colo do Papai Noel e manda beijo para as assistentes. Sim. E isso a gente já viu acontecer várias vezes, né, amor? Uma vez também a gente estava não sei onde, num restaurante, e o pai estava com um menino todo espalhafatoso, o pai. Ele chegava até a ser engraçado, era um cara engraçado. Mas ele falava assim, olha, filho, mostra o piu-piu pra ela. Aí, tipo, o filho, fazia alguma coisa, nem sabia o que ele estava fazendo, era um menininho, pequenininho. Aí falou, tá vendo? Ele é o garanhão, não sei o quê. E assim como acontece com a menina também, né? Muitas vezes a menina vai, aí tá numa loja, quer escolher um brinquedo qualquer. Não, filha, esse aqui é de menino. Então acho que tem essa configuração que a gente, desde pequeno, a gente já vai vendo tantas situações onde você vai se encaixando. Uma vez eu também fui convidado para fazer uma música justamente para isso. Que em algum momento a gente pode, inclusive, lançar e tal, enfim. Eu estou falando aqui e não estou aparecendo, eu estou esquecendo de botar aqui o negócio. Mas, e aí, o que acontece é que essa música falava justamente disso, de você dar liberdade para o seu filho, dar asas para ele ser o que ele quiser ser. Sim. E na peça a gente fala, né, tem um trecho bonito da peça que a gente fala isso, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que fica um desejo do sexo frágil também, porque quem não gosta do homem que abre a porta, as mulheres gostam, né, de uma elegância. Então, assim, onde isso mistura, né? Onde, então, eu quero que ele abra a porta, mas eu quero que ele dê banho no meu filho e troque a fralda, né? Porque... E o homem também quer que a mulher seja valente e tal, e um doce. Fica um lugar de um sonho, mas talvez de ter tudo. Eu acho que isso vem, né, de muito tempo. E eu acho que é um processo, talvez, de transição. Porque se a gente pensar, antigamente, era muito mais dividido, né? O que cabia ao homem, o que cabia à mulher. O homem da elegância, a mulher recatada, e era tudo muito definido. Hoje, não, os papéis... não estão Por isso definidos. Será que é mais caótico? E muitas vezes se invertem. E muitas vezes se invertem, né? Quantas mulheres, né, adotam mesmo uma postura até mais masculina, mulheres, enfim, no ambiente de trabalho, e que adotam uma postura, né? E talvez... justamente por isso, acho que a gente entra daí até numa outra questão mesmo, né? Mas dos papéis hoje em dia, como é que estão esses papéis hoje, né? Tinha uma definição, e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, desde que ela entrou no mercado de trabalho, isso vem sendo reconfigurado. E obviamente que isso repercute dentro da família, porque a mulher e o homem, eles estão ali dentro da família, então é lógico que vai reverberar nesse ambiente. Então esses papéis talvez estejam mesmo acho que talvez em algumas famílias mais, né, pouco esclarecidos ou pouco claros, né, o que me cabe, o que te cabe. Mas talvez quando a gente chega nesse ponto que você falou no início, que não tem regra, mas tem um conforto, tem um bom senso. O bom senso Depende, né? Porque o bom senso de um não é o mesmo do outro. Sim, mas quando tem um conforto para os dois lados, tá tudo bem. Tá tudo bem, você pode, né? E aí você vai mexendo as pecinhas ali, porque as coisas vão mudando, graças a Deus, e todo mundo vai mudando junto, né?
Mas você tem que ter, eu acho que o mais importante de tudo é tá todo mundo com um olhar atento. Todo mundo é o casal, homem, mulher, se tanto faz, Sim. né? Mas aí atento mesmo. Se eu tô atenta a ele, a mim, também. Se ele tá atento a mim, ele vai perceber se eu tô mais bronqueada, se eu tô mais... E aí? Né? Porque às vezes tem essa dificuldade de você vir e falar, pô, Elan, tô colocando nós aqui, né? Sem dúvida, é super E às vezes é difícil colocar, mas às vezes ele vem e me pergunta. E aí? Você tá irritada por outra coisa, não é por isso. Daí, pô, é verdade, tô irritada por outra coisa. Então é mais fácil. Então quando a gente tá com esse olhar de atenção, tá conectado, é mais fácil de caminhar, Mas isso né? é um dos grandes e lindos exercícios de estar, né? De estar juntos, né? Exatamente. É buscar estar nessa sintonia. Aqui a Bia Madureira, querida, coloca uma coisa que hoje ela foi dilatar a pupila à vista do filho e a moça disse, não vai doer, né, macho? Ela falou que ficou com uma raiva que quis voar no pescoço da... É isso que o Jair estava falando, é muito doido, porque aí coloca também num lugar, né, que se fala, ele tem 5 anos. Já, mas eu já fui falando, eu fui lembrando de vários exemplos, mas do mais lá até mais cá, assim, desse tipo de coisa, né? Não sei se é machismo, eu não sei o que é. Me cai como... Também é uma forma, mas né? Uma forma, né? Sim. E é cultural, porque daí É a gente é cultural. educado nessa cultura. Então você imagina, a gente é educado numa cultura que diz macho não chora por uma criança de 5 anos. E aí quando chega, né? Aí quando ele cresce, é importante que ele dê banho, que ele cozinhe, que ele faça isso. Ah, sim, mas eu não podia chorar aos 5 anos, mas agora, sei lá, aos 30 eu faço, né? Então você tem uma cultura que cabe, né, um monte de questionamento dentro dessa cultura. E realmente, a hora que você chega dentro da família, isso pode gerar uma série de conflitos. Se isso não fica claro e confortável, se não é encaixado, não fica confortável ali naquela estrutura familiar. Porque, ok, é cultural, tá bom. Mas, e aí a gente, obviamente... A cultura está enraizada em todos nós, porque a gente tem aqui a mesma, né, a gente recebeu a mesma cultura, então ela está enraizada mesmo em todos nós, mas como é que a gente vai viver o nosso dia a dia a partir dessa cultura, fazendo mesmo uma conexão com a gente, né, uma conexão com o que funciona para mim, o que funciona, né, para o casal, o que funciona nessa família. Eu acho que isso, a humanidade, de uma certa forma, vem evoluindo. Mas eu sempre penso que no quesito emocional, espiritual e na relação com o próximo, a gente evolui muito devagar. Né? A questão tecnológica, a questão de ciência e tal, a gente vai muito rápido, né? Porque não tem a ver com o dentro, né? Com o que está dentro da gente. É porque hoje até desconecta, dependendo Exato, te leva para outro mundo, né? E você sim, apaga a sua vivência real aqui para viver no mundo digital, por exemplo. Sabia né? que os Muita adolescentes gente. agora estão fazendo isso? Eu conversei com algumas mães de adolescentes, eles não vão mais na casa um do outro tanto. É tipo, tá cada um no seu quarto, eles estão no WhatsApp ali, falando e no... Como chama? Skype, Snapchat, Skype. Então eles fazem um grupo, ficam todos falando, mas... Não tem a presença física. Falou que direto isso. Nossa. Mais de uma mãe, você falou, você vem, né? Você fala, agora eu comecei a fazer questão de ter um amigo em casa, porque entra numa idade que eles só ficam... E aí eu acho que a partir dessa demora que a gente tem para evoluir, acaba hoje que está muito conflitado ainda mesmo, né? E os papéis se invertendo. Então eu acho que quem tem essa postura de vir e dizer que o seu filho tem que ser macho, eu acho que ele tem que ser, de uma certa forma, combatido com a sua elegância e com a sua segurança em saber que você está criando o seu filho de uma forma diferente e que com um olhar mais ampliado e mais aberto para esses momentos também, para saber lidar com isso, né? Então, por isso que eu acho que é super importante sempre a conversa entre o casal, até para que não haja divergência quanto à reação, né, num momento desse, por exemplo, e também o que vai passar para o filho a respeito disso. Né? A gente até gravou um vídeo esses dias que, assim, muita gente fica preocupada, né, com que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. Mas e que filhos a gente vai deixar para o mundo? Né? Eu acho que essa sempre é uma pergunta a se fazer. Então, eu acho que de acordo com essa não evolução da humanidade, a gente tem que ter uma postura e cada vez mais fortes, mesmo e seguros do que a gente está fazendo, né? E ter esse movimento de, não, então é isso, o meu filho vai escolher uma escova de dente rosa, qual é o problema? Esses dias mesmo eu fui postar uma foto do Bento
E ele tava com uma manta que era da Aimee. Aí eu ainda coloquei, né? Olha o que dá ter uma irmã mais velha. E na hora de postar eu realmente pensei, falei, caramba, será que eu posto? Será que meus amigos vão tirar sarro? Será que eu não quero nem saber. Posta, porque se ele vai ser homem, se não vai ser homem, enfim, não sei, né? Ele que vai escolher, justamente. Então, assim, acho que a gente tem que colocar mesmo pra fora e tem que mostrar essas coisas, né? Não pode ficar com medo de ser rechaçado ou de ser criticado, ou sei lá, seja lá o que for, né? Eu vi um líder espiritual falando que numa proporção, né, dessa compreensão num outro nível energético e de coisas mais sutis, cada pessoa que busca se iluminar no sentido simples, de se ampliar, de ter compaixão, de olhar o mundo sem tanta reatividade. Uma pessoa, o quanto o campo dela funciona para várias em volta. Então a gente tem que pensar nisso. Mais do que ir de frente, né? O querer conflitar, busca o seu em termos físico, mesmo quanticamente. Ele traz alguns junto, né? Ele leva alguns, então é muito legal, assim. Quem que falou isso? Puxa, acho que foi aquele Maharishi. É muito louco, porque ele fala, e tantos se iluminam juntos. Enquanto tem uma coisa meio matemática, assim, né, pela questão quântica, sei lá. E hoje em dia eles estão mensurando isso, né? Eles juntam pessoas que meditam próximas aos outros, fazem experiências com chipzinho para ver o que se altera quimicamente, fisicamente. E essa coisa, desculpa já. Não, pode falar, cara. Essa coisa da cura do feminino, né? Que quando você se cura, várias gerações anteriores e várias gerações para frente já se curam e vão se curar, né? Porque eu acho que é uma coisa do feminino também, né? Desse feminino que foi rechaçado, massacrado. E aí tá essa rebarba toda que a gente vê hoje, assim, né? Milenar, né? Ainda né? E aí essa coisa diária dentro de casa, né? Não vamos dramar, não vamos deixar um drama, mas porque vai virando pode ser drama em muitas situações, mas não precisa virar, né? Não precisa, nessa hora de conduzir antes de virar. Isso, exatamente. Eu acho que essa conexão, primeiro, né? Essa conexão interna, essa conexão com o parceiro, essa conexão com a família, e isso reverberando mesmo, com um sistema que você vai influenciando quem está ao redor. E tem uma coisa que inclusive eu aprendi com você. Fui paciente dela, gente, tô louco pra voltar. Todos nesse estúdio Tô criando umas crises aí só pra voltar. É que nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. E nós somos responsáveis pela mudança, inclusive. Nossa, e às vezes pelo que está ao redor, né? Que a partir de um movimento diferente nosso, as coisas ao redor modificam. Então eu acho que a partir disso começa aí uma reflexão a respeito justamente desse comportamento, né? O que talvez a gente precise mudar para que o nosso filho também seja mudado e para que as pessoas ao redor olhem isso diferente, né? Então, eu acho que pode partir uma reflexão a partir disso, que nós somos responsáveis. E é uma coisa que a gente sempre fala no canal também. Encontrar o equilíbrio entre os dois, né? Entre os dois lados. A partir do que faz bem. Então, às vezes, um período é bacana a mulher sair para trabalhar e o cara ficar em casa. Às vezes, outro período não é mais. Para mim não tá legal ficar em casa, também quero trabalhar. Então tá bom, então vamos ver o que a gente pode fazer. E aí vai... Se adequar, né? Exatamente, vai se adequando. Até porque isso acontece muito com a gente, né? Muito. Tem períodos que a Carol fica muito em casa e eu saio para trabalhar, e tem períodos que inverte, ela que tá indo e eu tô ficando. Exato. Mas eu acho que essa configuração acontece muito com a gente aqui também. E aí você vai vendo que dá para fazer certas coisas para se adaptar. Por exemplo, quando a Tânia... quando nasceu a Isabela, e a Tânia logo na sequência pegou 3 novelas, né? Uma atrás da outra, eu acho. Da Laurinha, né? Da Laurinha também, da Laurinha. E foi uma situação que eu também, esse lugar onde estamos aqui, agora, foi mais ou menos uma adaptação também para a gente poder fazer com que isso funcionasse. Porque o que eu fiz? A gente acabou montando uma sala para eu poder gravar em casa e fazer mais coisas de casa, enquanto ela estava nessa loucura de Rio, São Paulo e tudo. Então tem coisas que eu acho que o casal pode fazer
Obviamente não é todo mundo que trabalha e consegue trabalhar em casa, mas tem, né, Carol, tem sempre alguma coisinha que você pode fazer para fazer isso que o Elan comentou. De repente um período, isso também fica muito claro comigo e com a Tânia, assim. Tem certos períodos onde eu estou mais fora, tem certos períodos onde ela está mais fora, mas então quando o outro está mais fora, a gente também faz algumas coisas para adaptar a nossa vida para a gente ficar mais dentro. Né? Sim, então sim. Tem essas coisas. Porque é uma parceria, né? Enfim, é um time, né? Então, quer dizer, a hora que um tá, né, pode estar atuando menos, o outro atua. Eu ia falar alguma coisa agora, mas daqui a pouco eu lembro. Eu quero falar um negócio, porque eu quero, sabe o que eu quero? Lembrei. Mas pode falar. Não, mas eu só quero mandar um abraço pro meu tio. Tio Pedro! Não, o tio Luiz. Tio Luiz! Meu tio Luiz entrou aqui e falou, nossa, o assunto está muito legal, muitas coisas pertinentes. Tio, um beijo aí pra você, viu? Eu lembrei, mas você pode entrar que depois eu falo. Agora eu já lembrei. Na verdade, isso que vocês estão falando me fez pensar o seguinte, que talvez a história seja buscar o prazer, né? Porque o prazer em cuidar de filho, que às vezes é um puta trampo. Eu falo palavrão, tudo bem, né? Tudo bem. Elton, a Lua tá aí? Bom, nesse horário as crianças devem estar dormindo. As nossas não. A Isa não tá pulando ali fora, porque ela vai lá fora, ela vai entrar. E nem a do Elton, nem a da Isso, Bia. não, a Lu acompanha a gente até o fim. E então quando você tem prazer na história, você vai fazer. Então aí você vai dar um jeito de estar dentro. Você tá fora, mas você vai querer voltar. Você tá ali, enfim, você vai querer estar ali. Então tem que buscar o prazer, né? O prazer em sentar e brincar com sua criança. Mas às vezes não é tão fácil. Eu me peguei várias vezes de, tipo, tá trabalhando e chegar, você não consegue relaxar pra sentar e brincar. Sua cabeça não... É um exercício. Você fala, meu Deus, eu vou ficar aqui 20 minutos, eu preciso acalmar pra poder brincar. Porque a cabeça tá fora, e você senta ali pra brincar de bonequinho, inventar a história, você fala né? Aí você vai vendo o quanto você tá desconectada, né, daquele momento. E o aprendizado. É um aprendizado gigante. Porque a criança fala, ai mãe, com a Barbie, e você fala, e quer de novo, de novo. Né? E a criança capta muito facilmente se você tá desconectada. Óbvio. É assim... que bom, né? Exatamente, ela vai te dizer isso. Agora, é cansativo mesmo, né? É muito cansativo, né? Assim, exatamente, buscar o prazer, porque é trabalhoso, vai ter muito trabalho. Como já vai ter trabalho, então vamos buscar o prazer, porque senão vai ficar horrível. Exatamente. E o que eu ia dizer aquela hora é que, assim, tem períodos que, né, não é nem um combinado, muitas vezes verbal, mas que as coisas vão acontecendo. Agora, às vezes você tá num combinado, um pouco o que eu não tinha falado, um dia é bacana eu ficar, mas de repente no outro não é bacana, não é interessante eu ficar. E às vezes o que eu também observo é que as pessoas às vezes fazem combinados e combinados rígidos. E aí se faz... Que ingesta, né? Ingesta. Então assim, você leva pra escola todos os dias. Se um dia... O banho é seu. O banho é seu. A mamadeira de tal horário é sua. O almoço... Então, você fica rígido. E eu acho que aí também cai uma coisa que... Nem pra criança é rico, porque ela também vai observando o movimento do ter rígido, que. né? Do ter que. E imagina naquele momento que você talvez esteja pouco disponível pra, sei lá, dar o almoço. E é a sua hora de dar o almoço. Né? E se você pode contar com o parceiro, olha, né, agora eu tenho alguma questão aqui, né, você faz, enfim, de ter essa liberdade, de ter essa possibilidade de falar e de ficar tudo bem, enfim, isso facilita muito, porque eu conheço casais que, então, saem de só um faz, por vamos dividir absolutamente tudo. Isso talvez também funcione pouco, né? Acho que porque justamente criança solicita a sua flexibilidade, o desprendimento, o desapego o tempo todo. Né? Você tá aqui, você quer responder uma mensagem, mas a criança tá ali te solicitando. Então... Não, e sem contar que, por exemplo, às vezes acontece em casa, por mais que ela tenha ficado o dia inteiro, vamos supor, com as crianças, e eu fiquei trabalhando, mas eu cheguei em casa... meio estressado, meio, sei lá, alguma coisa não deu certo, eu vou dar banho, aí a minha começa a fazer mãe, aí eu, filha, fica quieta, aí ela vê que eu começo já
tô alterado, não tô o que eu sou, geralmente ela fala, deixa que eu dou banho, deixa que eu vou lá e faço e tal. Né? Às vezes acontece isso também, então a gente vê que quando alguém tá meio perturbado ali, a gente vai lá e fala, não, deixa que eu faço então, vai. Porque é o cuidado com o outro, né? Não é só assim, não, eu já fiz o dia inteiro, então agora é ele que vai fazer. Também não é só isso, né? É bem aquele tempero, assim, dos dois, né? Que vai, putz, hoje ele não tá bem, então deixa que eu faço tudo, vai. Amanhã ele faz, né? Ou sei lá, quando. Mas às vezes a gente tem esse jogo também, né? E aí eu fico imaginando, a gente sabe que, de fato, é um dos maiores índices de divórcio, não sei se chega a ser o maior período, mas seguramente os índices de divórcio nessa época são muito, muito altos. Justamente porque, né, que a Tânia falou no início, porque não tem essa conexão, né? Quando essa conexão falha, quando essa conexão falta no casal, quer dizer, a coisa vai desandar, justamente porque é um momento que tem estresse. Né? Por exemplo, com dois, então, você tem um gritando, o outro pedindo alguma coisa, é um momento de estresse, é fato. Se você chegou de fora estressado, aquilo vai ampliar o seu estresse, né? Você vem com talvez uma ideia, vai ser, aqui agora eu vou relaxar. Não, nem sempre vai ser isso, né? Então, se não tem essa cumplicidade, essa parceria, né? Os objetivos em comum, de fato, para criar filhos com objetivos em comum, com valores em comum, o casamento fica muito comprometido mesmo. Agora sim, gente, é óbvio, a gente está falando aqui as coisas que funcionam com a gente, né? Mas a gente quebra pau também, tá? Não é um casal perfeito, não. Não, né? A gente quebra muito pau. Pra chegar, né? Isso. Exato, a gente fica muito emburrado, a gente vai falar, então vai você, faz você, né? A gente tem essas coisas também. Só que o mais importante é que a gente não deixa que isso sedimente e atrapalhe a relação. Sei lá, 1 hora depois, no dia seguinte, no máximo, a gente tá conversando sobre aquilo. Esse é um ponto que eu acho que é crucial, assim, pra relação dar certo. Conversar e sem tentar, né, tirar a minha verdade e a sua verdade, né? Como era seu pai quando você era criança? Ele ajudava bastante? Eu não lembro. Não? Não, então não ajudava. Mas eu acho que não. Não, porque é curioso isso, assim, pais que... Eu tenho um amigo que é ator, figura, ele falou assim, não vejo a hora dela fazer 18 anos e estudar na Inglaterra. Mas eu ri, aí ele ama, ele cuida, ele é louco pelo meu meio, faz tudo também, dá banho. Ele falou assim, o cabelo leva 25 minutos e eu tô secando já 3 meses todo dia, porque tava a mulher também atriz fazendo. E eu rio, porque óbvio, ele é um comediante, tava falando isso brincando. Mas por 1 minuto passa, né? Fazer 18 anos estudar na Inglaterra. Mas ama aquilo com prazer. Eu falei, cara, você não imagina o que vai ser pra ela. Aí eu fiz essa pergunta pra ele, como era seu pai? Eles também não lembram, acho que não, tava um outro ator também. E aí eu falei, imagino que ela vai lembrar de você secando esse cabelo. Porque pras meninas, ou às vezes os pais estão menos... Para os filhos, como a mãe é mais presente, em muitas situações, as lembranças, às vezes menores, não é o caso de vocês, são tão importantes. Aquilo que o pai faz é tão marcante. Eu lembro do meu pai me levando na escola sempre. Às vezes ele fazia isso e chegava à noite, assim, mas era uma alegria quando ele me levava. Fica menos, então aquele tempo mas tem que existir, precioso, se ele nem levasse, ele ia fazer muita falta. Isso eu lembro que a gente até falou uma vez em algum outro canto e conta, que era isso, que era importante, a qualidade do tempo que você passa, né, com seu filho. Porque também não adianta nada você estar ali presente e ao mesmo tempo não estar presente. Ficar no WhatsApp. Mas é que tem horas que isso a mãe, né, muitas horas está ali e não tá, acontece, né, mas tem isso que você falou, porque muitas vezes assim, tem pais que realmente viajam muito, ou mães, né? Tem pais e mães que viajam muito, que ficam pouco tempo, mas nesse pouco tempo que eles têm, eles dedicam uma qualidade muito grande aos filhos, né? Sim. Então isso eu acho que isso é o legal, mais, acho que nessa configuração assim, acaba sendo mais importante do que você abrir mão de certas coisas que você está fazendo e você ficar ali meio que com a cabeça naquilo que você poderia estar fazendo e não estar ali presente com o seu filho, né? Sim. Acho que isso que você falou, a criança saca, a criança sente. Total. Mas ela sabe também que no dia a dia, né, a gente vai se exercitando para tal quanto mais junto. Mas se não tem ajuda de alguém que você pode falar, eu chego daqui a pouco, vai cuidando.
Você tem que estar. É impossível a gente estar integral. Impossível não, é possível. Mas é uma exigência de você estar toda hora bem. Não, então agora não, vou ficar só a hora que eu estiver bem para a qualidade ser boa. Não dá às vezes. Você tem que estar. Se é qualidade boa ou não, você tem que estar fazendo aquilo, fritando peixe, olhando gato. Sim, às sim. vezes é. Sim, às vezes. Não, a gente até Maldade. costuma dizer também isso, né? Que, às vezes, por exemplo, quem fica um dia inteiro com a criança, não tem jeito de você ficar o tempo inteiro dando atenção. Não. Até porque é bom para a criança ter um momento de ócio, ter um momento sem fazer nada e ficar ali rodando na sala e até a criatividade vir. Exato, até a criatividade vir e aprender. Que vira um... Então a gente fala disso também, que é bacana, né? Você, assim... Não ficar o tempo inteiro também criando atividade para criança, né? E dando atenção e colocando coisa e tal. E que muitas vezes o santo iPad ajuda, óbvio, para você poder ir lá fazer a cozinha, você tomar o seu banho, você poder dar uma mamar pro outro e tudo mais, né? Tem essa... Ó, pessoal, eu estou aqui, ó. Pronto. Já de violão em punho. A Bia pediu pra você cantar Amigos, você viu? Amigos, mas você sabe que antes dela pedir o Amigos, o Elton já tinha falado que ele tá me cobrando há 2 semanas para cantar uma música aqui, chamada Amor e Saudade, que eu... Bom, agora, enfim, querem fazer uma votação, e para quem eu atendo o pedido, o Elton ou a Bia? Ai, que divisão de O Elton e a Bia, então não! Não, é bom que eles estão sempre aqui. A Bia disse que ela já dividiu assim, quinta-feira, das 8 às 9, tudo é com o marido dela, porque ela tá aqui. Essa divisão é ótima. Bia querida, muitos beijos pra você. E, aliás, a Gabriela Reis, que eu encontrei agora quando eu fui fazer o show domingo lá em São José dos Campos, eu fiz show em São José, foi excelente, a Gabriela estava lá, e a Gabriela falou assim, que linda que a Carol ficou com o cabelo novo. Obrigada! Todo mundo observando todos os detalhes. Carol, mostra a unha. A gente estava apaixonada falando das unhas. Papo de... Qual é a unha? Deixa eu ver. Vamos de mulher. Olha só. É unha em gel. Então, mas como essa divisão de tarefa não tá com nada, deixa eu ver sua unha, Elane. Olha que bom. Ó, o Marco, meu cunhado, ruída. entrou aqui. Eu acabei de falar, Marquinhos, que eu fui trocar outro dia a fralda do Gabriel e demorei, tipo, muito tempo. Que eu tô meio fora de forma. A Marco e a Beatriz Costenaro Eu acho que é só o Marco, que a Bia deve estar dando de mamar pra ele. Mas um beijo, com muita saudade de vocês. Então, ó, vamos. E aí, qual vai ser a música? Tira! Eu vou cantar aqui. Olha só. A Helena nasceu pra Carol. Vocês estavam na mesma época. Não é segredo não, né? Só pra saber, porque tá todo mundo sabendo agora. Já nasceu. Vou te mostrar umas fotos. Então vamos fazer o seguinte, como o Elton tá pedindo há mais tempo, eu vou atender o pedido do Elton. Sim, eles já estão brigando aqui. Não, o Elton e a Bia... Eles deixam. O Elton tá falando, a Bia tá querendo me atravessar. A Bia tá falando, eu te pego, Elton. A gente gerencia as brigas. Olha, então eu vou cantar aqui um trechinho da música que o Elton pediu, aí depois a gente, infelizmente, já tá com o tempo esgotado. Aí mas eu faço questão nesse Canta e Conta de cada um falar aqui a sua mensagem de Natal, de final de ano, enfim. Então vamos cantar um trechinho dessa aqui. Olha só, Elton, vamos ver se eu lembro direito, né? É uma música minha e do Ed Mota, foi gravada em 2002, chamada Amor e Saudade, que é assim. Eu lembro. Biel, Titânia te ama. Ele tá lá assistindo, não tava palavrão, mas... Certa vez uma saudade veio me apertar. Não. Ih, tô cantando tudo errado. Elton, vou fazer o seguinte. Não, Bia, outro sua mandinga aí pegou, hein? Olha, pegou. Porque é o seguinte, eu tô cantando em outro tom. Porque você tá fazendo a parte do Ed. Eu tô ouvindo você. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar direitinho, porque faz tempo que eu não canto essa música. Elton, você dançou, eu vou ter que cantar a da Bia. Qual que era a da Bia que ela pediu aí?
A Bia tá dando risada aqui, ó. Mas eu também não sei se eu vou lembrar da Bia, viu? Porque é uma que a gente não canta. Sabe o que eu vou fazer? Não vou cantar nem Vou do Elton, cantar. nem da Ai, se Bia. revoltou! Canta pro Bi novo aí. Então vou cantar pro Biel, que tá assistindo. E aí, essa aqui eu sei porque essa aqui eu canto toda hora. Ah, Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Essa aqui eu acertei. Ó, Elton e Bia, eu prometo que no próximo Canta e Conta eu canto as duas, tá bom? Pronto. Aí eu ensaio direitinho pra não errar aqui. Não Passa a fazer semana frio. ensaiando. Passa a semana ensaiando. Não precisa passar a semana ensaiando, porque são músicas minhas, mas como eu não canto faz tempo, eu me enrolei aqui pra fazer. Mas olha, eu quero... Aliás, foi bom eu ter cantado essa música, eu já queria ter cantado, porque de manhã eu fiz um vídeo na minha página do Facebook. E aí alguém lá pediu, porque falou, essa música tem tudo a ver com a mensagem de Natal, de alegria do final do ano e tal. Então eu quero aqui repetir o que eu falei na minha página, que, puxa, esse ano pode ter sido um ano não tão fácil para muita gente, para quase todo mundo. A realidade brasileira realmente foi um ano mais complicado, mas... Eu e Tânia, e acho que todos aqui, acreditamos que com gratidão, com luz, com espiritualidade, a gente pode transformar essa situação adversa em algo melhor, em algo que seja mais luminoso para todo mundo. Então, eu desejo muita paz para todos nessas festas de Ano Novo, de Natal, porque nesse final de ano acontece um negócio incrível que eu observo sempre, que é a renovação da esperança, né? Porque mesmo numa situação muito difícil, quando está chegando um ano novo, a gente meio que automaticamente já sente que a gente pode fazer melhor, né? Então só esse sentimento já é algo muito poderoso. Então eu peço que vocês reforcem esse sentimento e que vocês tenham muita gratidão. E a gente agradecendo pelas coisas, mesmo as coisas difíceis, quando a gente agradece e pode ter tido essa situação para a gente poder evoluir, aprender de alguma forma, já é um avanço. Então, eu desejo muita luz, muita gratidão para todo mundo nesse final de ano e obviamente em 2017 isso siga acontecendo, porque não pode ser só no final do ano que a gente tem essa esperança. Tem que ter a esperança o tempo todo, não é não? Renovando, Isso né? mesmo. É isso aí. Então, por favor, Carol, quais são suas palavras aí incríveis? Você que o ano inteiro, né, aqui no Canta e Conta, você deu tanta dica legal para tanta gente, tem tanta gente aqui que sempre comenta que se tornou
pessoas que se tornaram pessoas melhores, pais e mães melhores. O que você tem para dizer aí? Primeiro, gratidão. Eu acho que pegando carona no que você falou, e acho que saber que a gratidão ela estimula neurotransmissores e que nos ajudam a ter uma sensação maior, né, de realização, de satisfação, e também nos ajudam a alcançar muito mais os nossos objetivos. Isso falando de um ponto de vista bioquímico mesmo, né? Ela libera uma série de substâncias neurais que nos permitem ter outras sensações, né? Então, eu fico pensando que a gratidão, ela obviamente ela vai trazer um retorno pra gente, pro nosso cérebro, pro nosso funcionamento, mas eu acho que a gratidão ela reverbera, né? A gratidão ela emana algo de muito bom, porque eu acho que quando a gente está em gratidão a gente também tem talvez uma conexão muito grande porque acho que é bacana a gente ser grato a gente, ao universo, enfim. Então gratidão acho que é a minha maior palavra desse ano, e aqui no Canto e Conta, gratidão a cada um de vocês que participaram com a gente, que foram se tornando pessoas muito queridas, muito presentes, né, na nossa vida, e que de fato 2017 seja um ano de transformação. Acho que eu gosto sempre dessa palavra, eu digo que a minha missão é transformar pessoas e me transformar também, então que 2017 possa ser um ano para a gente se transformar naquilo que a gente acredita que mais vai fazer a diferença para aquele momento na nossa vida. Então um beijo enorme para cada um de vocês, muita paz, muita luz em 2017. Muito obrigada a vocês, parabéns para vocês. A gente que agradece muito. Hoje a gente não mostrou a página deles, né? Não, mas... Vamos colocar também depois para o pessoal poder acessar. Do Cuca de pai, cachola de mãe? Então eu vou aqui. Peraí, só uma pergunta. Isso quer dizer que é o último Canto e Conta do ano? Eu tô vendo aqui, assim, essa semana que vem não tem, despedida. 23, semana que vem a gente não 22. Semana que vem 22. Sim, eu já tô querendo encerrar. Não, mas enfim, é sempre bom. Clima natalino eu está acho que aí. sim, quinta que vem. Se a Carol tiver aí, a gente resgata. Estamos aqui. Semana que vem estaremos aqui, a gente Com fala outra de novo. mensagem de Natal. Olha, a gente vai fazer um compromisso que é o seguinte: cada um de nós agora vai preparar uma mensagem, porque a semana que vem a mensagem vai ser incrível. Vai pensar na mensagem. Uma mensagem linda. Não, e eu vou preparar as músicas que eu não cantei. Então... Isso. Poxa vida. Isso. Tem que ter. Semana que vem a gente vem pra Com uma cantar. batida natalina ainda. Acho que ele estava inspirado. Então, não, peraí. Então eu vou mostrar aqui, ó. Olha só, esse aqui é o canal da Carol e do Elan. Olha só que canal legal. Chama Cuca de Pai, Cachola de Mãe. Tem vários vídeos já aqui, ó. O pequenininho não tá dando pra ver ele, né? O Bento. O Bentinho na foto ali. Né? Porque eu lembro ela com 9 meses passarinhando lá no Rio. Explicando melhor um pouco aí o canal, eu e a Carol, através das nossas experiências em criar a e-mail e o Bento, a gente vai tocando em vários assuntos, vários temas, assim como a divisão de tarefas também a gente já fez, o sono, que é uma grande questão, né, para os pais. Inclusive a gente colocou aí na semana passada e retrasada uma entrevista com uma consultora do sono que dá várias dicas super legais sobre como colocar a rotina para a criança, qual a importância da criança dormir no horário certo e não na quantidade tão grande, né, que é melhor ela dormir no horário correto do que em grande quantidade, né? O sexo. O sexo a gente gravou, né? E vai colocar no ar. Alimentação, enfim, comportamento, as birras, como é que ele lida com o Terrible Two, essas coisas todas. Se existe isso aí ou não, né? A chegada do irmãozinho também. O que dá certo pra gente e o que não dá também. A gente vai compartilhando. E a gente também acaba sendo um canal para trocar experiências mesmo. Assim, a nossa ideia é que as pessoas comentem ali e mandem pra gente o que é que tá acontecendo com eles em cada tema que a gente coloca, para que a gente possa sempre abrir uma conversa para isso. Vamos lá conversar com ele. E a minha mensagem de Natal, deixa a mensagem de Natal ainda? Tem tempo? A minha mensagem de Natal é: aproveite os seus filhos, aproveite a sua família, aproveite os seus amigos, porque a vida é isso, a vida tem os seus altos e baixos. O Brasil está vivendo realmente um momento muito conturbado, e o que nos resta? Nos resta nos apegarmos aos nossos amores, né?
aos nossos queridos e familiares, amigos, as pessoas que nos fazem bem e a nós mesmos, porque estar na própria companhia tem que ser maravilhoso. Então, por isso que a gente também sempre costuma dizer ali das pessoas irem se trabalhando e evoluindo e levando isso para os filhos e para a família toda. Seja feliz. Feliz Natal! Gente, muito obrigada. Obrigada Carol, a você quer deixar uma vocês. mensagem de Natal? Natal. A mensagem de Natal é que a gente possa mergulhar nisso tudo aqui que todo mundo falou e nessa onda que eu acho que todo mundo entra, né? Essa onda energética mesmo que todo mundo entra nessa virada de ano e a gente vai junto e para expandir o amor. Vamos! É isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Eu amo verdade. estar com vocês. Amo, amo, amo. Vamos amo combinar mais demais. vezes. E tá aqui O Bento vai mais deixar ainda. agora. Aos pouquinhos vocês virem mais. Agora a gente precisa levar vocês pro nosso canal. A gente Vamos, vai. vamos arrumar um Eu já tema pra fui, eu essa- já fui. a gente gravou com a Carol, é verdade. Esqueci de falar, Eu já gravamos com fui, a Carol não também. Não foi ao ar ainda, mas Acho que vai em janeiro, gente. falei demais, assim, quase não. Deu uns 15 vídeos. Que bom. Conteúdo. Então, gente, ó, quinta que vem, hein? Sem despedidas agora. A gente Quinta que eu vem espero é vocês. 22. 22, é Carol. 22, isso. Antes do Natal. Natal é de sábado para domingo, né? Isso, é. à noite, Quinta que vem a gente já vai estar aqui preparando tudo. O peru já vai estar no forno, já, assando Praticamente e a tal. gente vai fazer a ceia aqui com você. Eba! Deixa eu aproveitar para falar também das nossas redes sociais, né? Posso? Isso, claro. A Carol tem o Instagram dela, @carolmelhem, MELHEM de Maria, Carol Melhem. O meu é Elan Lima, o Instagram. Também tem o Twitter, é tudo Elan Lima, tá? O Facebook, o Instagram, tudo Elan Lima. Elan é com M, né? M de Maria também, ELAM de Maria Lima. É isso aí. Bom, Débora, um beijo! Você tá aqui. Débora Nascimento, tá aqui. exato. Tem muita gente aqui, olha, que legal, todo mundo participando. Aliás, gente, Débora, que bacana os comentários todos, hein? Fiquei muito contente. Muito Não, você legal. sabe que a Né? gente tem alguns companheiros aqui de todas as quintas É. e são incríveis, né? Aqui a gente tem o Elton, a Bia, a Gabi, eles estão todas Sempre. semanas. O que Todos, legal. sempre tá Vinícius com também. saudade de você. O Vinícius o Vinícius a gente tá com saudade. Gente, um beijo enorme. A gente aqui passou do tempo muito, mas o papo foi bom. Acredito que eu adorei. Eu gostei E eu então. só tenho a agradecer vocês. Espero vocês quinta que vem. E Estarei com vocês, Eu também vou quinta que fazer vem. uma propaganda aqui antes. eu Tem sempre a falo. almofada. Calma aí, gente. Agora Cadê a momento, almofada? cadê? Peraí, A gente ainda cadê? não- Pessoal? pode Da falar. lojinha virtual, grandes isso. pequeninas, Sim. acessem, comprem. Olha que linda. Olha É só. bom esses dois atores que Isso, por vendem favor. muitos produtos. Isso. Vamos botar eles pra Isso. vender os Isso. Você quer conforto? Você quer amor? Você quer equilíbrio? Boas mensagens. Almofadas grandes pequeninas. Olha só, tem aqui, ó. Pra quem ainda não tem. Compre o ovo e ganhe 20% de desconto. Olha só. Tá vendo? Olha aí. Tem camiseta, olha lá. Olha tem, que legal. Tem reloginho. Tava escrito um ovo ali, não é? Um ovo? Não. Lá em cima, o ovo. O ovo? Nossa, de longe ali, ovo. É o DVD, meu. É DVD. Não é um ovo. Cacegueta. Precisa passar no oftalmo, né? Mas tem camisetinhas, normal é ser diferente. Aí, ó. E os models? Os modelos contratados são incríveis. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Olha só. Olha. Calil Gata! Coisa linda! Pois é, ó, e vou até, quer ver, ó, vou mostrar aqui também, porque eu tô aqui com uma camiseta, ó. Se você ainda não comprou o seu presente de Natal, ó, Tanta coisa Grandes legal. Pequeninos. Tem a minha loja também, tem a do Jair Oliveira. Pro Grandes Pequeninos você acessa loja.grandespequeninos.com.br. Pra minha, você acessa loja.jairoliveira.com.br. Só loja? Só loja. Você queria mais? Não, achei que tinha outra coisa. É loja.grandespequeninos.com.br. Então, pessoal, semana que vem estaremos de volta. Eu quero muito agradecer a presença do Elan e da Carol, esses queridos, puxa vida, a gente tem a honra de sempre poder acompanhar de perto a vida deles, somos amigos já há vários anos. O Elan, nem preciso dizer que a Isabela
assiste todos os dias. Acabou já, Elan? Acabou terça-feira, terça-feira. antes de ontem. O Elan fez uma participação incrível na novela Cúmplices De um resgate. Agora aí do SBT, a Carol também está sempre no ar, né? Sempre fazendo coisas incríveis, né, Carol? Nas publicidades da vida. Por isso que ela vai vender muito direito pequeno. Inclusive no Cúmplices, vocês chegaram a trabalhar juntos. É verdade. Eu fazia a voz da peixinha. Muito então, legal, né? A Isa também adorava. E ela sempre falava, a voz da tia Carol. É isso aí. Bom, então, semana que vem estaremos de volta. Uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, gente! Feliz Natal!